Excelentíssimo senhor presidente, vereador Edson Garcia, vice-presidente, vereador Wilson Santos Bonfim, primeiro secretário, vereador Leonardo, segundo secretário, vereador William Soares, novos colegas vereadores, público aqui presente, a imprensa, internautas. Não tem como a gente aqui deixar de falar do caso da Tatiane, que tem repercutido e que deixou de ser só o caso da Tatiane, é o caso da saúde de Juquitiba, é o caso da população que espera uma resposta. Não é quero cumprimentar o Rony aqui, que foi meu aluno, que é lá da Senhorinha, esteve nas redes sociais reclamando da estrada, né? Abrindo um parêntese aqui, as nossas estradas que não estão, os alunos da Senhorinha não estão conseguindo chegar na escola porque o ônibus não está indo. E infelizmente foi dada outra prioridade lá, né? Que não a estrada que serve aos alunos que vão ali para a Senhorinha. Então, essa questão da saúde de Juquitiba, ela tomou a nossa cidade. Porque não se trata de denúncia infundada, como estão querendo, né, fazer. Se trata de uma denúncia séria, né, de uma pessoa que teve o seu emprego retirado sem justificativa profissional e que veio a essa Casa de Leis cobrar aquilo que é de direito de qualquer cidadão que se sinta ferido no seu direito individual, que é que essa Casa de Leis apure as responsabilidades. Então, não se tratou de grampo. Isso é justificativa de quem quer desviar o foco do problema. Porque nós não estamos investigando grampo. Nós estamos investigando uma denúncia escrita, protocolada nessa Casa de Leis de uma cidadã que espera de cada um de nós aqui a resposta. E hoje, as ruas de Juquitiba, além de estarem esburacadas, elas pedem resposta para esse caso. Por quê? Começamos, de acordo com aquilo que nos é permitido pela lei orgânica, pelo regimento interno, começamos diante desse fato denunciado e com testemunha que reconheceu firme em cartório, protocolou aqui, começamos a ouvir as partes, porque precisamos ouvir ambas as partes. Chamamos aqui as pessoas envolvidas, que constavam naquele documento, e nos deparamos, né, com um escândalo ainda maior, que é uma cidade em que o responsável pela saúde não fiscaliza uma empresa que tem um contrato milionário para cuidar da saúde da nossa população. E essa questão evidenciou que quando não se tem uma gestão séria, então pode acontecer um monte de coisa, inclusive profissional ser mandado embora porque não deu privilégio. Porque se a gestão não acompanha um contrato tão milionário como é esse, imagina as outras questões. Imagina um funcionário. Porque se tem funcionário que está gravando, é porque ele está se sentindo ameaçado. Ele está se sentindo acuado no serviço dele. É a única arma que sobrou para ele garantir a sua segurança profissional. Para ele conseguir provar. Porque vejam o quanto é difícil conseguir um emprego no nosso município. E ainda você correu o risco de ser mandado embora por deixar de fazer aquilo que é obrigação do profissional da saúde, como foi o caso da Tatiane. Ela é regida pelas regras do SUS. Ela tem um conselho regional, ela tem uma profissão, ela fez uma faculdade, onde ela não pode dar privilégio a ninguém. Nem que ela puder, nem que ela quisesse, ela poderia seguir essa ordem. E aí, esses funcionários, que não foi só um que gravou, né? Como instrumento dele ter uma segurança para ele. Porque eles estão se sentindo ameaçados. Porque
Desculpe, conforme foi veiculado na imprensa, quem não mantém a língua dentro da boca está fora. É só uma ligação, hein? Está fora. Então vejam o estado em que nós nos encontramos na nossa cidade. Então, eu parabenizo a Tatiane. Eu parabenizo porque ela é um exemplo de cidadã, que teve coragem. E olhem, ela já recebeu proposta, viu? E ela se negou, porque ela quer a justiça. Ela não quer fazer acordo. Ela quer que justiça seja feita. Ela é um exemplo para a nossa cidade. Ela é um exemplo para o nosso país, que vive tantos desmandos, tantas injustiças, e poucas pessoas têm a coragem de fazer o que a Tatiane fez. E confiou nessa casa de leis. Confiou nesses 11 mandatos aqui, para que se fosse apurado e que se desse uma resposta à altura para a nossa população. Para mim, está muito claro. Por quê? Houve um fato. O fato é inegável. Nenhuma das partes, nem a prefeitura negou até hoje que houve um desentendimento por um pedido de privilégios. E na segunda-feira seguinte ela é mandada embora. E o responsável da empresa, quando vem aqui e é perguntado o porquê da demissão, ele fala que foi porque nós vivemos num país democrático. Então, para mim, ele assumiu ali, né? Então, ele deixou muito claro, né? De maneira muito vergonhosa, porque dizer que nós demitimos porque vivemos num país democrático é zombar da nossa inteligência, né? Da inteligência do povo de Juquitiba, dessa Casa de Leis, né? Das instituições, da prefeitura, do prefeito, do secretário, e principalmente daquela profissional que estava trabalhando naquela noite, com um número reduzido de profissionais, né? Então, para mim está bem claro que o motivo da demissão foi esse, porque ela não deu o privilégio. Ainda resta a dúvida de quem foi, né? E eu não sei o que seria pior, se é o fato de ter sido possivelmente uma ligação do prefeito ou do irmão do prefeito, que aí seria ainda mais grave para a nossa cidade, e aí a gente ficaria... Mas infelizmente nós não estamos conseguindo apurar, porque não temos todos os instrumentos que uma CPI nos dá de apurar. Não só a questão da demissão dela, mas essa questão desse contrato também. Então, nós precisaríamos avançar nessa apuração, nessa investigação, cumprir o nosso papel na nossa cidade. É super importante, nesse momento, né, esclarecer essa questão, não deixar que isso volte a acontecer, né? Infelizmente, nós não podemos devolver esse emprego à Tatiane, porque eu acho que ela nem quer mais, né? Mas nós podemos dar a ela a certeza de que ela vive numa cidade que faz justiça, né? E que isso não vai se repetir com outros funcionários que podem estar com medo lá, se submetendo às piores e diversas ordens que possam estar acontecendo, com medo de perderem os seus empregos, como aconteceu com ela. Quantas assinaturas faltam, vereador? Falta uma assinatura para o requerimento instaurar a CPI. Pode falar que... Você não pode estar dirigindo a tribuna, não pode responder, vereador. Foram 3 assinaturas, minha, do vereador Leonardo e do vereador Dorvalino. O requerimento ele não é votado em plenário, ele é apenas, depende de 4 assinaturas, e a instalação é automática na sessão seguinte, é o que manda o nosso regimento interno aqui. Então, hoje também estive acompanhando a licitação, porque essa empresa vem, o CIP, que aí está, ela vem se arrastando no município de maneira a ser prorrogado só o contrato dela. Então, inclusive, a gente vai acompanhar muito de perto, porque quando o contrato ele é só prorrogado,
ele não segue exatamente o que manda a lei 8666, que é a lei de licitações. Porque o correto é vencer o contrato, instaurar-se um novo procedimento licitatório, né, que é o que manda a lei. Mas essa empresa veio aí se arrastando, né, assim como é comum no nosso município, as empresas, principalmente de grandes contratos, né, elas têm um poder enorme sobre a nossa administração. Poder maior, inclusive, do que o da própria população, que é quem deveria estar em primeiro lugar. Só falta um assinar, ninguém vai assinar. Então, essa questão dessa empresa de contrato milionário, é o vereador Leonardo que sempre cobra essa questão, por que vem emergencial, sendo que já se passaram 1 ano e meio dessa administração que não conseguiu fazer uma licitação aí, agora está terminando, está no processo final da licitação. Um contrato que, segundo o que eu pude acompanhar hoje, varia entre 400 a 500 mil por mês, 400 a 500 mil reais por mês, para gerenciar a saúde do nosso município. E, quando o secretário veio aqui, ele disse que não conhece o contrato, que não fiscaliza, que não cobra a prestação de contas. Mas o que é estranho é que a empresa recebe em dia. Só é cumprida essa parte, o pagamento. Isso é rigoroso. Agora, prestar contas, saber se o serviço está bem feito, parece que não estão interessados nisso. Né? Saber se a população está sendo bem atendida, se não está faltando médico, se está sendo descontado do contrato quando falta médico. Isso não é interessante. É interessante pagar em dia, né? Por fim, também aí passamos um feriado envergonhados. Se não bastasse essa questão, eu gostaria de estar vindo aqui hoje, vereadores, para parabenizar um monte de lixeira que tem aí no nosso município, para as pessoas depositarem os seus lixos. Mas, infelizmente, um detalhe, que não foi só um detalhe, mas algo que chamou muita atenção, o fato de não ter havido uma revisão. Né? Compraram o produto e não revisaram antes de colocar na rua. E estava lá um erro da palavra ambiente escrito ambiente. Então virou motivo de chacota nas redes sociais. E nós que representamos aqui o poder público da cidade, realmente nos envergonhamos. Porque eu tenho que estar explicando para os meus alunos, né, para as pessoas que me encontram na rua, como é que vai um equipamento desse para a rua sem ter sido revisado. Então é o descaso, né? É a falta de gestão. Isso, como as pessoas falam aí nas redes sociais, isso caracteriza essa gestão. Uma gestão despreparada. Pessoas incapazes de minimamente revisar uma lixeira antes dela ir para a rua. Porque imaginem a imagem que a pessoa tem da nossa cidade. E não é pelo fato, porque erro, todo mundo digita uma palavra ou outra errada. A questão não é isso. Né? Não está em errar o erro de digitação, mas em colocar na rua aquilo ali, expor cada um de nós, expor o nosso município, expor a gestão do nosso município. Porque independente de quem esteja à frente dela, é a gestão do município que nós gostamos, que nós moramos. E nos envergonha. Né? Nos envergonha isso daí. E nos entristece, porque reflete se esse detalhe, que é um detalhe, imaginem as coisas mais sérias, como é que estão sendo tratadas no nosso município, como a saúde, né? Como a questão do transporte. Hoje eu questionei o secretário de Educação sobre os ônibus que sofrem acidente, acaba o freio, acaba o ar e continuam rodando. Então, até quando que isso vai perdurar na nossa cidade? E eu acredito que nós precisamos sim. Essa Casa de Leis precisa ser mais enérgica, precisa dar um choque, precisa chamar a responsabilidade dessas pessoas. Não podemos mais tolerar isso daí. Porque isso daí vai se agravando. Essa sensação de impunidade, de que ninguém está acompanhando, ninguém está fiscalizando, isso vai deixando eles mal acostumados. E a nossa cidade vai perdendo. Então, que possamos ser mais enérgicos, cumprir mais o nosso papel. Obrigado, boa noite.